Começando mais um Foi Flow aqui, terça-feira. Já vai chegando, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal Foi Flow, que é um podcast de espiritualidade, né? Ele tem que soltar uma graça de espiritualidade para o nosso despertar, expansão da nossa consciência. Então, se inscreva no canal e compartilhe, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo tem, né? Alguma coisinha lá, um bloqueio, uma escassez. Todo mundo tem uma crença. Claro, todo mundo tem alguma coisinha que pega, né? Todo mundo tem algum calcanhar ali. Hoje é dia de só escutar, Tineu. Hoje é dia de escutar. Eu, Daniela Tineu, e o meu amigo, Marco Aurélio Canhete. E o tema de hoje realmente é só aprender. Como expandir a fluidez financeira com ela, Deise Juliane. E ó, vamos lá. Agora o currículo dela, vou ver se eu consigo falar ele todo e certo, hein? Depois ela me corrige. Graduado em ADM como Jo também, né? Não, turismo. Vou voltar pra cá. Pós-graduado em terapias holísticas. Vamos falar de coisa séria então, gente. Graduado em terapias holísticas e constelação familiar sistêmica. Eu nunca fiz e quero fazer. Sistêmica e financeira também quero fazer. Na jornada de especializações concluídas como Reiki, Feng Shui, mesa radiônica, florais de Saint-Germain, terapias de desbloqueio emocional com Body Mind Talk. Yes. PNL, professora do grande jogo de autoconhecimento Mahalila, falei direitinho. Constelação familiar e financeira, terapias transdimensionais. E o poder do feminino e a libertação do masculino. 25 anos atuando com terapia sistêmica. Seja muito bem-vinda, Deixe Fluir. Foi Flow, Deise Juliane. Juliane. Você falou chique, né? Juliane foi chique. Ele viu a coisa de Roma ali. Nada a ver, não vi coisa de Roma não, eu vi ela. Chiquérrima. Eu segui a sua energia. O seu nome que não acompanhou você, não foi eu que errei. Italiana, né? Seja muito bem-vinda, hein? Obrigada pelo convite. Que legal. Deise, esse assunto, né, dinheiro, todo mundo quer saber, todo mundo às vezes escoa pela mão. O que a gente, dentro desse campo que você traz, que você trabalha, que é o seu trabalho, o que a gente pode falar sobre fluidez financeira? Como que eu posso ter uma fluidez financeira? Que pontos que eu preciso olhar, ou aonde que eu tenho que, né, que pega mais as pessoas? Então, são muitos pontos. Eu não posso falar que é tudo muito simples, um passe de mágica, a gente vira a chave da escassez para a prosperidade, porque isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam em relação a dinheiro. Porque dinheiro é um resultado na nossa vida. Ele não é a causa dos nossos problemas, né? Sim. Ele é um resultado. E para que essa energia flua na nossa vida de uma maneira leve, de uma maneira mais... que a gente não tenha que correr atrás do dinheiro, porque desde quando a moeda foi inventada, o ser humano começou a correr atrás disso e nunca mais parou, né? As guerras, sempre sobre dinheiro, sobre poder. Isso é uma coisa que fica impregnado no nosso inconsciente. Nós temos registros milenares dentro de nós, né? A nossa ancestralidade é um campo de muita força na nossa vida. E eu tenho que começar a olhar por aí. Sim. Se eu começar a olhar para o dinheiro apenas, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque às vezes a pessoa acha assim, não, se eu trabalhar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, e não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Porque o fazer mais, o trabalhar mais, eu estou na crença da luta. Sim. Eu tenho que lutar para ter dinheiro. Eu estou naquelas crenças que eram dos meus pais, Você não entende dos meus até que avós. na parte de hierarquia, tô falando de empreendedorismo, quanto mais você sobe, menos você trabalha? Sim, mais ou menos. Eu falo isso, Depende. Depende. Mas então. Depende. Eu tenho muito isso comigo. É? Eu acho que é mais o poder e a Uma responsabilidade. Crença também. É uma crença. É uma crença. É uma crença. Porque eu acho que é mais uma parte de responsabilidade do que de tempo. Você tem muito poder de responsabilidade, de caneta. Sim. De decisão. Sim. O TD. Mas não do tempo. Não. Eu acho que quanto mais embaixo, mais você tem que suar e muitas vezes não tem um retorno, a remuneração. Tudo isso está relacionado com as crenças. Com as crenças. Por isso que eu tô aqui só para ouvir. Nós temos um arsenal de crenças dentro de nós. Se eu começar a listar, uma vez eu fiz isso.
Eu até publiquei. Eu acho que eu listei umas 20 crenças negativas sobre dinheiro. Rico não entra no céu, né? Dinheiro é sujo, que a gente sempre escutou muito. Vai lavar Pega a no mão. dinheiro, vai lavar a mão. Quer dizer, por mais que tudo bem, se a gente pensar na nota que rodou na mão de todo mundo, ok. Mas no nosso inconsciente já ficou gravado outra coisa. Já. Desde que a gente é criança. Sim. A primeira coisa que eu tenho que começar a olhar para desbloquear essa questão da fluidez financeira na vida é olhar a minha própria história. Então você vai retroceder na sua linha do tempo e vai lá lembrar de quando você nasceu. Como estava a sua família naquele momento? Como estava a vida financeira dos seus pais? Mas não só financeira, porque como o dinheiro é um reflexo de muitas outras coisas, como estava a relação entre eles? O que você viu, presenciou, sentiu em toda a questão familiar? E o que a sua mãe pode ter vivido quando ela estava gestando você? Sim. Porque agora eu vou falar uma frase que acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Só para quem estuda mesmo a visão sistêmica, o pensamento sistêmico, é que sabe disso. Dinheiro é sinônimo de amor. Sim. Já ouviu falar? Sim. Então, eu tenho que olhar lá atrás, assim, você se sentiu amado? Como foi esse fluxo do amor na sua família? Às vezes, os conflitos é o amor da família, sabia? Sim. Às vezes, a escassez é o amor da família. Porque a família é o único padrão que ela conhece. E se eu presenciei tudo isso na minha vida? Família se diz ao... Pai e mãe. Origem. Triângulo. Principalmente pai e mãe. Tá. Claro que... É o núcleo. O que os seus ancestrais viveram, está tudo aí dentro. Tá. Não tem como tirar. Não tem. Porque se 50% de nós é pai e a outra 50% é mãe, e dentro desses pais tem 50% do pai dele, 50% da mãe dele, então você imagina o que está lá para trás. Mas o que a gente recebe com muita força no campo é as 4 gerações. Eu trabalho com 7. Nossa. Eu ainda coloco no campo 7 gerações. Olha. Mas o que pega muito forte são as últimas 4. As últimas 4. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. O seu avô faliu. Sim. O seu pai viu tudo aquilo. Você não era nem nascido ainda. O seu pai viu. O que ele registrou sobre dinheiro? Ele passou isso para você. E nós temos algo que é muito forte, chamado lealdade sistêmica. Que eu fico repetindo as histórias por amor a essa família. Quando eu falo que a gente não se permite ser próspero, porque os nossos pais não foram, parece loucura, né? Porque a nossa mente racional, enlouquecidamente, ela quer dinheiro. Ela quer. A humanidade corre atrás disso. Eu falo que se você tem... Vamos falar da lei da hierarquia. Sim. De prioridades na vida. Muita gente, quem tem filhos principalmente, fala que filho é prioridade. Filho não é prioridade. Ele é prioridade até uma determinada idade, enquanto ele precisa de alguém para manter aquela criança viva, né? O pai e a mãe, ok, estão ali. Só que depois de um certo tempo já não é mais. A prioridade, trabalho. Primeiro lugar. Trabalho é status, trabalho é dignidade. Trabalho é o seu poder, é a sua entrega para a vida. Depois eu tenho a questão do dinheiro. Por que dinheiro é tão importante? Porque sem dinheiro eu adoeço. Sem dinheiro os casamentos acabam. Sim. Não é? Às vezes a pessoa tá amando e tal, aí começa a dar problema de dinheiro, o amor acaba, né? Exatamente. Porque o dinheiro... Aí começam as brigas. Exatamente, começam as brigas. Porque não tem uma sustentação interna para poder aguentar essas dinâmicas da vida, Sim. né? Tô aqui só pensando na minha história. No meu passado. É verdade. Porque assim... Isso colocaria interesse ou não? É uma lei natural? Interesse?
Porque a gente não falou quando acaba o dinheiro, o relacionamento não é sustentado. Então nunca existe vamos um lá. amor. Ou isso é uma ordem natural? Você acredita em amor à primeira vista? Não, Ok. nem a segunda. O que atrai as pessoas é o sistema delas. É o sistema. E muitas vezes é a tragédia à primeira vista, não é o amor à primeira vista. Sim. Porque se a gente olhar a história daqueles sistemas, daquele casal, tudo bem que as histórias são diferentes. Mas o que moveu, muitas vezes, as emoções que foram movidas e as tragédias que aconteceram foram muito similares. Sim. Nós temos uma lei dentro da visão sistêmica, é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, né? Segundo Bert, e se a gente estuda profundamente isso, não tem como você não concordar. Você vai entender muito sobre a sua história. E dentro da lei do pertencimento, existe um emaranhado muito forte que é a exclusão. Sim. Porque nós nascemos com essa necessidade de pertencer a essa família. E de verdade, o não pertencer é uma grande ilusão, né? Porque se eu tenho um pai e eu tenho uma mãe, como assim não pertencer? Mas aquela criança, como não tem maturidade para poder lidar com as questões que ela viu e sentiu quando ela era uma criança ali, ela absorveu da maneira, os filtros que ela tinha. Sim. Né? E quando acontece uma tragédia na vida desses pais, e às vezes não financeira, às vezes de relacionamento deles, Sim. a criança absorve como se ela fosse responsável por aquilo. Ela se sente culpada, né? Exatamente. E a maioria vai ter, né? 99,99%. Porque às vezes a pessoa não tem um problema financeiro, né? Nasceu numa família abastada e tal, mas problemas de relacionamento todo mundo tem, né? Sempre tem uma briga, sempre tem alguma coisa, ou é financeiro, ou é na saúde, alguma coisa Isso tem. é uma coisa que sempre me perguntam. Ah, mas aquela pessoa não é espiritualizada, aquela pessoa tem problema com o pai, tem problema com a mãe. Como que ela tem dinheiro? E muito dinheiro. A pessoa quer saber isso. Entendeu? Como? Ok. Porque ela é focada na pode ter missão. tomado uma decisão, exatamente. E outra, ela não, pra mim, é porque ela não tem bifurcações. Ela é focada e determinada numa missão só. Não coloca tantas vias ali. Porque eu tenho crescer espiritualmente, eu tenho que amar, eu tenho que fazer o financeiro, prosperidade. O negócio dela é focar no dinheiro. Mas aí... Só que aí eu vou entrar numa outra crença, que muitas vezes eu aprendi a fazer essa leitura, né? Que também tá errada. Que é o quê? O cara tem dinheiro, empresário bem sucedido, com certeza deve ter pisado numas cabeças aí no meio do caminho. É outra crença. Eu acabei de falar que era uma crença. Mas eu também essa crença também acho que está ligada muito a também tudo que a gente vê em mídia, ao país, como as pessoas crescem. A mídia comanda. Então, como as pessoas crescem. O inconsciente porque coletivo, né? Porque você fala, pô, o cara, teu ídolo, aí tu vai ver lá, já fez isso, corrupto, não sei o que lá. E mesmo caras que, tipo eu, sempre adorei gestão, empreendedorismo. Aí pessoas do teu convívio, tu fala, aquele cara é demais, alcançou um nível X que eu gostaria. Aí tu vai chegando perto, aí tu vai vendo um monte de coisa, tipo, mas ele abriu uma empresa laranja, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele teve que pisar umas cabecinhas para chegar naquele nível. Existe de tudo, né? Então, isso também tu vai registrando e vai te decepcionando. Mas não quer dizer que todo mundo é assim. Não. E essa questão de ter muito dinheiro não é prosperidade em si. Porque às vezes a pessoa é totalmente avarenta. Sim, e ela tem conheço várias. milhões no banco, ela tem um patrimônio gigantesco, mas ela é avarenta. Sim. Porque ela não aproveita a vida. Sim. Anda com as roupas rasgadas, de chinelo. Todo esse dinheiro escraviza a pessoa. Sim. Porque ela não consegue ter tempo para aproveitar a vida dela. Às vezes ela fica com medo que alguém vai passar a perna nela, que vão roubar, que vão pegar, que vão pedir, a família. Eu conheci pessoas que ficaram neuróticas de ter dinheiro. Exatamente. Porque assim, tudo não sai. Blinda os carros. E vai não sei o quê. Não vamos sair agora. Sai à noite, tem que voltar rápido. Entra no carro rápido. É uma vida prisão, louca. Não, mas eu não quero ter essa vida. Eu prefiro andar de Havaiana. Então. Eu não tô desmerecendo a marca, hein? Não, porque ela também não é muito barata. Né? Mas você entendeu. Eu prefiro muito mais ter minha liberdade. Porque assim, o que é sucesso para você? Para cada um é diferente. A primeira coisa que a gente tem que identificar dentro de nós, e sem nos espelhar nada,
Nada. Eu tenho que olhar para mim. Eu não posso me comparar com o outro. Quando eu faço uma comparação com o outro, você sabe que a comparação é uma inveja, né? Sim. Total. E essa dinâmica daí, porque assim, o que bloqueia a prosperidade na vida? Vamos falar de dinheiro? Vamos. Mas com foco na prosperidade. A gente sabe que prosperidade não é só dinheiro. Não é. Mas para a gente ter dinheiro e ser escravo do dinheiro, Também não ninguém dá. quer. Prosperidade é um estado de espírito? É um estado de espírito, mas dinheiro faz parte disso. Sim, total. Ok. Só que, mas tem gente que poderia morar numa cabaninha, no meio do mato, e é a grande felicidade da vida dela. Ela é próspera, super próspera. Super próspera. Muito mais próspera do que uma pessoa que tem milhões e é escrava do dinheiro. Porque ela tem uma vida livre. Então, primeiramente, eu tenho que identificar o que eu quero para mim. Sim. Tudo isso é um fato que, como é que tanta pessoa conhecida, poderosa, hollywoodiana, blá, 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 se matou, novo. Exatamente. Cara, a pessoa era bonita, poderosa, famosa, milionária, bilionária, Então, e se matou. porque o Usa dinheiro- droga. Porque não é sobre Exatamente. o dinheiro. É que quando Então- você não tem, você acha que tudo vai resolver com o dinheiro. Tanto é um Tudo é fato dinheiro, que tu né? vê muitos hollywoodianos, se eu não me engano, até o Brad Pitt, se eu não me engano, era alcoólatra, não sei o que, sei lá. Então, a pessoa quando se envolve com droga, álcool nesse sentido, é porque quer sair da realidade da vida. E por que É um um cara... amortecimento de Só uma que dor. você vê Sim. muita gente que se coloca, tipo, uma meta, meu sonho seria ter a vida desse cara. E tu vê, e pra ele não. Mas é uma grande ilusão. Porque, Não, é um fato, assim, alguém andou no sapato dele para saber a vida que ele Não. tem? É... porque você quer o resultado da pessoa, mas você não quer Exatamente. o processo todo. Você não Exatamente. viu Isso é um- tudo que ela fez, Isso é um né? fato, É. Isso é um fato. E o dinheiro, para que você tenha felicidade, para que você se sinta próspero de verdade, eu preciso começar com o meu emocional. Por quê? Vamos falar em exemplos bem básicos, Tá. tá? Mas que está mais no nosso campo de visão diário aqui, né? Dos seus amigos, dos seus familiares e tudo mais. Dentro da visão sistêmica existem as leis sistêmicas, como eu falei, mas existem a boa e a má consciência. Quando você fala boa consciência, eu quero estar na boa consciência, não é isso que você pensa? Sim. Eu quero me manter na boa consciência. Mas para que eu seja próspera, muitas vezes eu tenho que entrar na má consciência da minha família. Sim. Por quê? Porque às vezes aquela família tem um pensamento ainda muito quadrado. Vamos supor que aquela família é de médicos, que isso acontece muito. Sim. E normalmente os filhos que vão chegando, eles estão dentro daquele padrão. Meu bisavô foi, meu avô foi, meu pai foi, a minha mãe também é. Eu vou ser, mas será que aquela pessoa parou para se perguntar, será que é isso mesmo que eu quero? E outra, o próprio pai ou mãe, não sei, ele já vai moldando... É isso Tipo, aí então. que a gente chega na boa consciência e na má consciência. Muitas vezes, para que eu seja próspera e que eu cresça na vida, eu preciso entrar na má consciência. O que é? Decepcionar os pais. Sim. Parece algo horrível, né? E a Tineu tá fazendo isso agora, sabia? Parece algo horrível. Mas você sabia que ela tá Como decepcionando que eu vou a família dela decepcionar toda? meus pais? Não tô decepcionando. Tá, Meu sim. pai tá aí ao vivo, Teu minha pai mãe tá ao também. vivo? O programa nem é ao vivo, Daniela. Mas ele vai ver. Ele vai me bater. Não tô decepcionando ninguém. Tô Tá, sim. livre. Mas você sabia, vou te cortar um pouco para pegar um pouco de mim. O meu pai, ele sempre trouxe muito dela. Funcionário público. Meu pai, ele é funcionário público aposentado. Então ele sempre traçou esse negócio para mim pro meu irmão. Não tem outro caminho. Cara, segurança. Exatamente. E aí, meu irmão, a gente sempre estudou para concurso público, mas, um desânimo. Eu mesmo estudava, mas sabe que eu queria não passar, mas eu estudava muito baseado no meu pai, porque eu também eu carrego muito essa linha do que ainda tem um pouquinho, eu acho, que é fazer as coisas focado nele, tipo, preciso orgulhar isso Então, mas precisa da má consciência. Então, porque você sabe acha que- que essa você boa é da má consciência- consciência, mas não é. Você tem que eu fazer tenho que a má orgulhar o meu consciência. pai, não a mim, mas eu tenho que orgulhar ele, tipo, ele falar, cara, meu filho é sensacional. Não, você não tem que orgulhar. Você Sim, não mas nasceu para orgulhar. Não, mas seu pai. eu não tô fazendo isso mais, faz Mas tempo. isso é o que nós somos educados para Somos isso. educados a isso. Obedece o papai, obedece a mamãe. Exatamente. Eu queria E que aí, meu pai visse muitas esse vídeo pessoas- umas 3 vezes. Viu? Muitas pessoas não crescem
Porque estão ainda infantilizados. Sim. Estão ainda lá na dinâmica da família de origem, do pai e da mãe. Eu não posso sair daqui, eu preciso ser exatamente o que eles querem que eu seja. Só que isso está no meu inconsciente, não está no consciente. 99% de tudo que eu estou falando aqui está no inconsciente. Sim. E nós somos movidos pelo inconsciente. Eu vou fazer uma pergunta para você. Daniela Tineu, ela tem até o mês 6 para voltar para a prefeitura. Pô, não é pra ficar falando isso. O que você acha? Que ela tem que voltar ou não? Voltar para onde? Para a prefeitura. Você acha Gente, que ela tem ele tá me expondo a minha vida particular. A gente tá aqui para ser exposto nela. Atrás da câmera são apenas seres humanos. Ó, tá vendo? Medo. Você acha que ela tem que seguir o sonho ou o segurança? Ela não acha nada. A opinião técnica. Não, profissional e técnica. Seguir qual é o lugar onde ela entrega com o coração. Sim. Mas isso não precisava falar. Isso é óbvio. É isso. Mas eu quero uma opinião mas técnica. O quanto que você... Então, mas aí você entra no conflito. O quanto que você entrega com o coração, mas o quanto que toda a carga, aquele sistema tá te prendendo lá na boa consciência, que você quer ser a boa consciência. Querido papai, querida mamãe, se eu fizer diferente de vocês, eu nunca vou deixar de amá-los. Sim. Mas é um direito de vida. Porque a partir do momento que eles nos dão a vida, eles são responsáveis por nós até um determinado ponto. E você sabe que a idade sistêmica para você se tornar adulto é aos 14 anos. Porque se a gente até pensar lá para trás, com 14 anos, eles casavam. Sim. As meninas já eram mães com 14 Sim, anos. mas você Isso trabalhava com existe 14 ainda, anos, existe, né? claro. Mas a idade... Por quê? Com 14 anos, aquele ser ele já é capacitado para se cuidar. Sim. Né? E aí o pai e a mãe perdem a função de pai e mãe. E muita mãe é a galinhona. Agora tu vai pegar em muita gente aí, né? Porque falou 14 anos, tem gente que é 60 anos e tá pegando o filho de 40, Exatamente. Né? Cuidando do filho aqui, agarrado no filho. Então, assim, como eu olho para o meu filho, ou eu dou força para ele para ir para a vida. Sim. Se eu olho para ele como uma criança incapaz, ele nunca vai sair do lugar. Ele vai realmente se sentir incapaz. Mas você sabia que, pelo menos você tá falando, eu tô fazendo várias análises aqui da minha vida. Mas você sabia que meu pai, ele me apoia pra caramba. Que bom. Que bom. Isso aí que totalmente bom. do roteiro. Até porque o meu irmão, ele tem um roteiro determinado também nessa parte, né, profissional. E ele seguiu um roteiro padrãozão ali, monstro ali, né? Aquela rotina, trabalho, tal, casa, perfeito. Perfeito, assim, pros padrões sociais. E eu totalmente fora dos padrões sociais. Eu sigo o meu rumo personalizado ali. Mas aí é isso daí. Porque Mas meu você pai... acha que tem que agradar, mas ele também não tá preocupado com isso. Então, né? mas eu é vejo mais que a ele... pessoa do que o pai. Eu não sei se ele concorda. Eu não sei até hoje, porque meu pai é bem introspectivo. Mas ele apoia do jeito dele o meu projeto com a Daniela. Eu falo meu por causa que eu sou filho dele, né? Okay. Mas assim, eu saí totalmente do roteiro. Eu fiz veterinária, eu fui depois gestão e não sei o quê. Eu fui por uns caminhos, tipo assim, mas eu fiz muita coisa porque muito baseado nele. No quê? Não tô culpando ele. Mas não. Mas assim, isso é a natureza do ser humano. Mas eu Sim. queria tanto, sabe, ser alguém... Falar, eu preciso chegar no patamar tal pro meu pai ter orgulho de mim. Sabe quando você fica tudo alimentando ele, não você? São as nossas grandes correntes. Sim. Isso é o que nos aprisiona. Só que isso eu também fui ver que a gasolina acaba. E rápido. A veterinária... Você não consegue sustentar. Então, a veterinária sustentação, né? era algo que eu tinha que mover muita energia. Era integral em São Paulo, não sei o quê. Era muita energia. No segundo ano, eu já tava, não aguento mais, isso não dá mais pra mim. E o medo de chegar, falar, porque ele que pagava, era integral, eu tinha 17 anos. Chegar pro homem e falar, eu não quero mais. Eu tinha pavor, só que um dia eu falei, eu vou ter que enfrentar. Enfrentou. Foi um caos. Enfrentar, né? É o que a maioria das pessoas não querem Exatamente. enfrentar, Então, foi o caos. Porque quando a gente nasce, eu vou falar um pouquinho desse início da vida, que é muito importante. Vamos lá. É o que a gente chama de cosmogênese da vida, a origem das nossas emoções. Isso faz parte do Mahalila, tá? Você falou ali, não sabia o que era. Esse grande jogo da vida.
quando nascemos, nós temos uma necessidade de amor exclusivo desses pais. Eu preciso que esse pai e essa mãe estejam comigo 24 horas. É possível? Não. Não é possível. Porque o pai trabalha. Os pais têm uma vida de adulto, né? Tem trabalhos, tem dinâmicas, tem casas, tem outros filhos, né? E em algum momento aquela criança vai se sentir abandonada. O sentimento de abandono é a ferida original do ser humano. Todo mundo tem em algum nível. Sim. Mesmo que a sua família foi uma família doriana. Teu pai estava lá, tua mãe estava lá, tudo mais ou menos dentro daquele quadrado. Imagina para aquelas pessoas que nascem com pai que abandona, mãe que abandona, ou um deles que falece, ou se separam, enfim, tem muitas coisas por aí. Sim. Mas em algum momento aquela criança se sente abandonada. Só que quando ela se sente abandonada, ela tem raiva dos pais. Ela tem raiva porque ela não recebeu o que ela queria. Só que ao mesmo tempo que eu entro na dinâmica da raiva dos pais, isso eu posso ter 1 ano de idade. No nosso inconsciente já vem gravado que sentir raiva dos pais é pecado. Sim. Isso vem da dinâmica da ancestralidade, das religiões. Honrar pai E e aí mãe. o que acontece? A criança já sente culpa em sentir raiva. E aí é aonde nasce o nosso grande tirano interno. Sabe aquela voz da autocobrança? O tempo todo se cobrando perfeição? Porque o que a gente registra é: preciso ser perfeito para ser aceito. Sim. E o quanto que a gente luta na vida para agradar os pais, para agradar o chefe, para agradar a sua dinâmica, A sociedade a sua em si. sociedade. Só que nesse movimento de agradar o outro, eu me perco de quem eu sou, Sim. dos meus talentos. Porque, poxa vida, a família do meu pai é de médicos. Então, desde que eu nasci, eu escuto aquilo. Você também vai ser médico, porque é médico isso, é assunto de médico. E qualquer outra coisa, Vou né? até chamar aqui uma mensagem do pai Joaquim que vai nessa linha aí. Mas vai falando, vai falando. E aí eu me perco de quem eu sou. E aí o que acontece quando eu sou adulto? Eu falo que muitas pessoas entram na síndrome do macaco, que pula de galho em galho e não consegue descobrir. Eu nasci para quê? O que eu estou fazendo aqui? Não é, Nossa, não é isso uma grande questão do ser humano? Isso é muito louco. Penso isso desde pequeno. Porque eu me desconectei do que eu gosto. Muitas pessoas... Às vezes a pessoa nem sabe o que ela gosta. Nossa, ela não sabe. Dani, não sabe. Não sabe nada. Não Agora, você não sabe. entende também que essa pessoa que está se baseando no pai e na mãe, ok? Uhum. Mas o pai e a mãe são filhos também. É isso. Por que eu não cresço também? Outra dinâmica. Porque que eu não vou pra amadurecimento e velhice são diferentes. É. Crescer e envelhecer não está na mesma frase. Não sei se você me entende. Não, claro que não. Não. Você não está muito entendendo, distinto. mas você está me entendendo? É bem distinto. Que a Tineu não entendeu. Eu já entendi. Mas a gente Aurélio. fica aqui, conversando entre nós. Por quê? Muitas pessoas, em algum momento da sua vida, quando você era uma criança, você pensou que você poderia ter um pai diferente. Sim. Vamos dizer que seu pai tinha algum tipo de vício, que você viu violência dentro da sua casa. E você, naquela imaturidade, pensou que eu poderia ter um pai diferente ou eu poderia ter uma mãe diferente. E entra no julgamento. Quantas vezes você já julgou o seu pai? Quantas vezes você já julgou a sua mãe? Várias. E eu falo porque eu também já julguei muitas todo vezes, mundo. sem saber. Continuo. Isso lá. Então, esse é a maior trava em relação ao dinheiro. Vou te explicar. Porque o Quando pensamento é um julgamento, querendo ou não. Um pensamento de baixa frequência. Diga assim, porque você fez isso. Porque não tinha que ser um julgamento também. Quando eu julgo os meus pais e quando eu critico eles, vamos lá, então vamos voltar naquilo que eu falei. Critiquei os dois hoje.
50% de nós é pai, 50% de nós é mãe. É no DNA. Não tem como mudar isso. Sim. Se você tirar o seu pai de dentro de você, você vai se desconstruir 50%. Sim. Não tem como. Total. Né? Quando eu rejeito e não aceito uma parte do meu pai ou da minha mãe, eu estou excluindo eles por inteiro. Sim. Porque não é possível você excluir metade de uma pessoa. Vamos supor que aquele pai sofre de alcoolismo, mas que ele é um pai amoroso quando ele está bom. Ele é um pai bonzinho, ele é um pai presente. Mas ele tem uma grande dor, que ele não curou aquilo, e o alcoolismo é uma maneira dele amortecer aquilo. Só que aquela criança não sabe disso. Porque quando nós nascemos, nós nunca pensamos que aqueles pais já são cheios de dores e traumas e problemas e que nunca tiveram a oportunidade de olhar para isso. Não, perfeito, você já falou no final, nunca tiveram a oportunidade de, porque antigamente, então... Não tinha. Não tinha. Psicólogo era lugar de louco. Não tinha nada disso. Não era isso que a gente escutava. E fraco. Exatamente. Não, e outra, tinha toda uma linha daquele homem... caverna mesmo, e a mulher é chicote, fica aí, faz o teu papel de mulher. E se eu rejeito e inconscientemente eu estou excluindo esse pai e essa mãe, eu estou excluindo a vida. Sim. Não, e outra, eu tava pensando, se você for fazer essa linha de DNA, vai só piorando. A tendência é que só piore, porque os avós era muito mais ogro. Por isso o outro que do outro, aí você vai precisa olhar lá para trás. Você vai pegando naquela época de guerra, então era, nossa senhora, aquilo era um caos. Era um caos, era um caos. Mas, e hoje nós temos a epigenética, que explica muita coisa. Epigenética, como é que chama o nome, que eu não sei? Epigenética. Não, mas é sobre o... O quê? Não, epigenética é que você pode mudar os seus comportamentos do seu ambiente. Não, mas eu queria falar aquele nome lá, o difícil, que eu não conseguia falar. Qual? O que ela falou agora? Do Mahalila? Mahalila. Então, o Mahalila, ele traz essa consciência para nós, né? Ele é um grande jogo da vida, ele é um jogo védico, milenar, ele é um tabuleiro, um jogo de... Você jogava tabuleiro quando era criança? Sim. Jogava o dado, andava com as pedrinhas? É isso. Só que ele é um jogo baseado num grande autoconhecimento, um jogo de 72 casas, cada casa representa um aspecto do seu consciente. E nós vamos percorrendo esse jogo e ele vai trazendo exatamente as travas. Esse jogo precisa de um desafio, você precisa trazer uma questão. Então vamos supor, como abrir o meu fluxo do dar e receber na vida? Sim. É uma questão, uma grande questão. Uma do grande jogo. questão. Ele vai trazer aquilo que está bloqueando você e um caminho de solução. Legal. Então ele tem uma profundidade. E ele explica essa questão. Ele nos traz a consciência dessas emoções, né? Ele é sistêmico também. E quando eu rejeito esse pai e essa mãe, eu rejeito a vida. Como que eu quero prosperar? Rejeitando a vida. Como que eu quero ser feliz? Como que eu vou ter bons relacionamentos? Como que eu vou crescer? Como que eu vou ter força para ir para a vida? Isso não Tô importa. sempre voltando para trás. Então isso não importa o acontecido. Tipo assim, eu nunca conheci meu pai, não importa. Aceite. Porque senão você está rejeitando a você mesmo. Eu sei, assim, sim. Ou fui abusada. Mas não é tão simples. Não é, claro que não. Precisa curar essas feridas. É que a pessoa também, quando ela é largada, né? Quando ela é deixada, né? O pai abandona. Eu tô dizendo, claro. Aceite a sua história do jeito que é. A gente somos humanos. Tem, né? tem todo um trajeto de cura. Tem todo um trajeto de cura. Mas você tem que fazer o movimento de buscar esta cura. Sair do vitimismo. Sair do vitimismo. Perfeito. Porque quando aquela criança se colocou naquela posição, eu sou vítima desse pai, dessa mãe, sou vítima da vida, e eu cresço no vitimismo, eu não estou para a vida. Eu não estou disponível para a vida. Eu ainda estou lá na criança. E o vitimismo, ele é a base do nosso psiquê. Sim. Pode fazer uma linha do tempo e você vai ver em quantos lugares você se colocou como vítima.
Vários. Agora eu vou falar uma outra coisa que é para a gente prestar atenção. Toda vez que eu reclamo de algo, eu estou me vitimizando. Vou parar de reclamar da minha tosse. Não só da tosse, de Entende? várias coisas. Ah, cuida da tua vida, Daniela. Mas todo mundo reclama, né? A gente reclama, é impossível você não reclamar. Estou me colocando como vítima. Não estou Sim. assumindo a responsabilidade Sim. da Não, minha mas própria nem vida. a gente que tem um conhecimento de estudo, não, às vezes a gente não acaba não praticando algumas coisas. A gente tenta. Mas eu acho que pelo menos comigo, você faz, mas você logo em seguida você já tem um estralo e falou, opa, você tá indo pra vítima, mas no momento você acaba fazendo, às vezes, um gatilho. Mas se você tem a consciência Sim, logo depois, total. tá perfeito. Total. Sim, Tá é, perfeito. isso que é o importante, você ter já a consciência. Tá anos-luz na frente. Não vem falar pra mim que de até muita o gente. Supremo Avatar que não chutou o dedinho no sofá não mandou alguém pra aquele lugar, entendeu? Não xingou alguém. Na hora você explode. Meu pai falava uma coisa assim, você chuta o dedinho ou faz uma coisa e você fala, ai, que dia feliz. Então, É, esse não existe Entende? pra ninguém. Não, mas assim, são momentos. São e momentos, isso é. não fala sobre o depois, né? Você tem a consciência e outra, nós somos humanos e também isso vai no grau de reatividade. O quanto eu sou reativo e como eu sou reativo a tudo que me acontece. Isso é uma autoinvestigação. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento. sim. Como que eu reajo? Me colocando como vítima, já culpando os outros por tudo que está me acontecendo e não assumindo a responsabilidade da minha vida. Chineu me Porque culpa tudo lá na Foi que dá errado. tudo que acontece com nós é nossa É responsabilidade. a nossa responsabilidade. Enquanto eu não me colocar nesse lugar, eu não prospero na vida. Você sabia que uma das coisas que a gente fala lá na Foi nos tratamentos, né? Lá na Foi. O milagre é seu, a desgraça é tua. Somos apenas peças que vão te ajudar. É isso aí. É um fato. Tipo assim, a gente sempre fala... por quê? Ninguém é Deus na vida de ninguém. Não! Sim. Somos apenas válvulas de um Porque processo. isso também né? é um processo colocário, né? Que tem um salvador, que alguém vai te salvar. Isso é uma outra coisa do Nossa, inconsciente que é o coletivo. Que é o que a Isso gente também é sempre uma fala. desgraça. Então, Essa também é uma desgraça. que é o que a gente sempre fala, números E e a pessoa valores. tá sempre Chega lá na esperando. Foi falando, porque eu vou fazer, porque eu tô pagando. Nem começa. Esses dias exatamente. foi lá também um senhor e chegou na mesma linha. Eu falei pra ele, não faça um movimento aqui dentro. Não é, a nossa proposta aqui, o propósito, tudo que a gente faz, não está linkado naquilo que o senhor quer. Mas e se só a energia de falar, tipo assim, eu tô entrando aqui e vocês vão resolver esse... Não. Ninguém resolve nada para Não. ninguém. Sim. Você pode dar uma luz, você luz, pode... uma direção. Exatamente. Eu prefiro mas não fazer, eu prefiro não ter do que fazer esses movimentos. a Porque a mesma pessoa que vai precisa te... identificar dentro dela qual que é o caminho. Até porque já é um roteiro já marcado. Sabe qual? Ele vai fazer, não vai dar certo e ele vai te criticar, vai criticar o teu trabalho injustamente. É um roteiro já ali, aquilo. Porque nós já fizemos isso com algumas pessoas lá dentro e foi tudo igual. Ela chega e fala, não, mas não podemos deixar de lado ninguém. Não podemos deixar de lado ninguém. Ok. Só que esse roteiro também é marcado, porque a pessoa que ela chega, tu vê que ela fica focada, tipo, ela não tá nem aí, às vezes, ela não tá nem aí pro que você tá fazendo, ela não tá nem aí. Você sabe que quando Tu a quer gente entrar se- nela, tu não quando entra, a tu gente quer se acessar ela, tu não movimenta entra. de fazer pelo outro, Sim. É. você está tirando a possibilidade de ele se responsabilizar pela vida dele. Sim. Ok, existem duas necessidades, né? Mas eu só te Existe cortando, a necessidade real do outro. o nosso, só um adendo, o nosso nunca foi por ego, mas sim por amor, É, por isso. empatia, É. por Então, compaixão. mas aí tu entra em outro ponto também, que é o que eu não sei se é isso que você vai falar, mas que você também entra num desequilíbrio também, né? Total. Porque Essa você é a tá terceira, desequili- não é a terceira lei, é uma outra lei que é a lei do equilíbrio, a lei Sim. sistêmica do dar e receber ou do dar e tomar. As pessoas às vezes falam, mas o que é esse tomar? Qual a diferença do dar e receber e do dar e tomar? O dar e receber, primeiro que a gente entendeu esse fluxo errado. Nos ensinaram errado, desde quando a gente é criança. Que, isso é outra coisa forte, que as pessoas às vezes se chocam quando eu falo,
Mas é só parar para pensar um segundo que você vai concordar comigo. Nós aprendemos que o fluxo do dar e receber é uma via de duas mãos. Então, eu dou aqui, para em algum momento, Deus pode olhar para mim e me compensar de alguma outra forma. Ou até em relacionamentos, você fica fazendo, se doando para o outro o tempo todo, e de repente, no movimento, quando o outro precisa fazer a troca, ele não tem para te dar. Barganha. Sim. Isso. É essa palavra. Eu me relacionei muito assim, sabia? É essa palavra. De me doar demais. E depois eu queria que fizesse igual e não tinha nem 5%. Barganha com Deus. Como é que não vai fazer barganha com o companheiro? Recentemente uma amiga minha fez isso. Eu falei, você tá barganhando com Deus. Eu vou fazer uma promessa. Deus. Foi uma promessa. Eu vou ficar sem fumar. Mas você me faz aquela graça. Só que quem começou a fumar foi você. Tu nunca chegou pra Deus, Deus, vou começar a fumar hoje. Como assim? Então, assim, é algo pro seu próprio benefício, você tem que fazer por você, em primeiro lugar. Olha, eu tô indo bem na sistêmica. Né? Sim. Então, essas trocas realmente são muito importantes. Essas trocas. Mas isso também vem do modelo que a gente viu da nossa casa. Sim. Se você viu uma mãe submissa, e que tem outro adendo nessa palavra que eu quero colocar, porque submissão, a gente sempre também, a maioria das pessoas entendeu e aprendeu, que é aquela pessoa que fica na sombra, ou que fica ali o tempo todo disponível para o outro. Sim. Né? Se você separar essa palavra, você coloca como submissão. Né? Então, a gente não fala que por trás de grandes homens tem grandes mulheres? Isso. O que aquela submissão daquela mulher fez com que aquele homem alavancassem e crescessem? Tem o mesmo potencial, tem a mesma força que ele. Não é submissão como a gente aprendeu. Sim. Né? Então existe essa diferença. Dona do lar. A dona do lar. A dona do lar. Não dá toda a possibilidade para que o homem vá para a rua... Sim. E cresça e aconteça? Sim. Agora, se ele tivesse que pagar pelos serviços prestados daquela mulher, quanto custa a faxineira? Quer dizer, não é nem faxineira, né? É uma doméstica diária. Quanto está custando hoje? Quanto custa uma cozinheira? Quanto custa uma psicóloga? Quanto custa uma enfermeira? Que é tudo isso que uma mulher dentro de casa muito mais. Muito mais. Entende? Não dá nem para nomear. Não. Então, quando essa mulher... Não dá para tu botar valor nisso. Está deixando uma estrutura, ela tem muito valor. Mas todo mundo tem o seu valor, né? Então, aí agora você tocou num ponto, que muitas pessoas elas chegam porque elas são dona do lar, mas elas não conseguem enxergar esse valor que elas têm, né? Então, por que eu não trabalhei, por que eu não fiz, eu larguei tudo, né? Isso. Eu falo que a mulher de hoje... Essa mulher mais madura, eu falo que nós temos um pé na liberdade e um pé na senzala. Porque nós vivemos essa mudança, essa liberdade da mulher, de sair da casa, sair dessa posição e ir para a vida, ir para o trabalho, buscar seu espaço. Só que, ao mesmo tempo, existe uma grande autocobrança. Sim. Com a responsabilidade da casa, do filho, da educação. E muitas mulheres adoecem por causa disso, né? Sim. Porque é muito difícil você... Eu falo que mãe já nasce com a placa da culpa, né? Porque tudo que acontece com o filho parece que é culpa da mãe. A mãe não estava, a mãe não educou, a mãe não fez. Mas não. Porque, primeiro lugar, muitos pais... quando se tornaram pais, ainda não tinham resolvido as suas dores da criança. Sim. Então, eram duas crianças cuidando de uma criança. Sim. O que vira isso? Então, é a teoria do crescer e envelhecer. Só envelheceram, não cresceram. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, o ponto que eu tenho que começar a olhar para que eu comece a abrir o meu fluxo é lá de onde eu nasci. De onde eu nasci. É ali. Não se mate correndo atrás do dinheiro se você não olhar para a sua história. Se você viu o seu pai trabalhar
trabalhar, correr atrás do dinheiro. E ele não estava ali presente na sua vida. Por quê? Ele estava correndo atrás do dinheiro para te dar uma vida boa, para te dar o sustento, para te dar aquilo que é importante. Mas a criança não entende isso. Para muitas crianças, o dinheiro roubou o pai delas. Sim. É um jogo maluco. Quando né? a gente coloca no campo com os bonecos e eu coloco ali o dinheiro e a pessoa não sabe que aquele boneco está representando o dinheiro, eu falo, olhe para isso e perceba o que você sente. 90% das pessoas sentem indiferença em relação ao dinheiro. Sim. Ou sentem uma grande tristeza, ou sentem uma grande raiva. Porque o dinheiro pode ter sido precursor da separação do pai e da mãe dela. Ele pode ter, se o pai foi à falência, se o avô foi à falência e aquilo foi a desgraça da família, ela entendeu que o dinheiro foi a causa daquilo. Sim. Como que você vai se permitir ter dinheiro com uma história dessa na família? O que ficou gravado dentro de você é: dinheiro traz infelicidade e desgraça. Sim. Então, por mais que você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Isso serve até, pegando o fio da meada ali, isso serve até para relacionamento. Quando tu vê seu pai e sua mãe 1000%. não tiveram uma vida feliz, e se você meio que isso no subconsciente ali é como se você tivesse medo de É o ter seu algo. modelo. É o seu modelo. É o que ficou seu gravado, modelo. né? É o que ficou gravado. E como a gente quebra tudo isso, então? O que você perguntou que eu tossi na hora? Como a gente quebra tudo isso? A gente não consegue quebrar se não tomar consciência, Sim. tá? Então, muitas pessoas querem um milagre da noite para o dia. Sim. Então, eu vou lá fazer uma sessão de reiki que vai abrir o meu campo financeiro. Gente, por favor, o reiki ajuda, eu sou reikiana, maravilhoso. Maravilhoso. Mas não coloque um milagre numa sessão de terapia para abrir o seu fluxo. É um processo. Nossa. É um processo. Preguiça. Então, eu preciso... Não, sabe o que é mais preguiça? Às vezes A pessoa tem 70 anos, Não, a às vida vezes- foi toda é. assim, ela quer que uma hora Não, e resolva outra, a vida e tem dela um, outro, inteira. tem um que é pior, é o espírita que ele acredita em vidas passadas, então ele sabe que ele tá vindo fazer um monte de M há 200 milhões de vidas, ele fala assim, vocês vão resolver hoje isso pra mim? Ela fala, não, pelo amor de juro. É aquele momento que eu falo, eu não quero fazer mais isso, eu quero voltar para o que eu fazia antes. É porque... Tem momentos que a gente fala assim, mas quando eu era, não tinha consciência de nada, parece que era tudo melhor. Era melhor não saber de Não, nada não quero. disso, né? Olha, o processo de autoconhecimento, ele é puxado, gente. É Mas porque as você pessoas tem que floreiam estar- muito, né? Ah, é tudo lindo, maravilhoso. Não é nada... Não tem nada. Não tem nada. mas Não, tem sim. Ah, tem sim. Tem, Tem coisas não. que são tem libertadoras, uma aquele alívio, aquela Aquele satisfação. momento, porque tem momentos que Tem. você vira a chave. É, tem. Quando cai a consciência, quando você identificou a origem, que nós temos várias origens, Sim. mas quando você identificou um ponto crucial ali, eu falo que só de você identificar 50% você já curou. Sim, aquele alívio que vem que você... Ah, era isso, meu E- Deus, aquele... E aí, às vezes, você Nossa, faz você fez teatro, não fez? você faz um pequeno movimento Sim, e bastou. bastou. Bastou para abrir o campo. É surreal. Aí você fala, cara, um milagre, e aconteceu, e acontece. É. Mas quem fez foi você. Sim, Você precisou de ajuda de um terapeuta? Porque sozinhos não dá. É muita coisa para olhar. sim. Se você não está nesse meio, nesse mundo do autoconhecimento, e você não está disposto a estar lá 100%, você precisa de alguém para, pelo menos, iniciar o seu processo. Sim. Espiritualidade não chamam-se de guia, orientadores, mentores. O nome já está falando, guia, ele vai te guiar, ele não vai fazer. Olha, até... Esses dias eu recebi um assim, gratidão eterna. Eu falei, não faz contrato comigo, pelo amor de Deus, tira isso daí, cancela. Juro por Deus, que até esse negócio de gratidão eterna. Eu falei, não quero, pelo amor de Deus, contrato. Não quero me prender ninguém. São trocas. São trocas. São trocas, porque a gente está aqui Trocando. trocando. Sabe
Quando que a gente brilha nessa vida, verdadeiramente? Quando eu ajudo o outro a brilhar. Sim. Porque eu saio do meu umbigo. Sim. Ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Sabe o vitimismo? Sim. Quando eu começo a olhar para fora e começo a dar o melhor de mim, eu estou fazendo o outro brilhar. E eu brilho junto. Olha a frase do Porque- Pai Joaquim, mude o seu mundo, porque eu também moro nele. Gostou dessa? Exatamente isso. Porque Sim. estamos todos conectados. Sim, todos E eu posso ler mais uma? Pode. Eu vou aproveitar aqui que eu achei. Eu tava muito cabeçudo. Eu tava procurando no livro 1, mas está no livro 2. Certo, Tineu? Como é que chama o livro 2? Chaves da Sabedoria. Que dia que vai inaugurar? Não sabemos, mas vai E um ser mês? esse mês. Vai ser esse mês. Eu achei aqui, ó. Dentro desse tema, tá? O Pai Joaquim. Foi, ó, dia 28 de janeiro. Algumas pessoas criam uma personalidade tão forte de aparência superficial externa que jamais irão se lembrar de quem foram em essência. Exatamente. Que é mais ou menos o que a gente falou no meio do podcast. Lembra do eu idealizado? Então, nasce aquele tirano dentro de mim. A partir do momento, então, eu passei pelo sentimento de abandono, eu tive raiva, eu tive culpa. Mas nesse processo, eu preciso ser aceito. Sim. Então, eu começo a me tornar essa pessoa extremamente boazinha. É onde existe essa separação da minha essência. E aí eu crio todas as minhas máscaras. A máscara do orgulho, a máscara da vaidade, a máscara da superioridade. A máscara da superioridade esconde uma grande inferioridade. Então, Sim. quanto mais pessoas mostram arrogância, Sim. acham que sabe de tudo, mostra aquele ar de superior, o buraco da inferioridade É lá embaixo. muito E agora profundo. pega mais uma. Quem tudo sabe acaba de se perder no nada. Porque assim, Pai Joaquim. a vida é algo muito grande. Sim. Se eu não me coloco como um aprendiz na vida, como que eu vou crescer? Não, e é infinito. Qual é o lema do sábio? Tudo sei é que nada sei. Sim. Sim. E é aí que eu cresço, porque eu estou Disponível para a vida, para pra aprender vida. cada vez mais. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu passo para frente. Sim. E eu ajudo o outro. E o outro que aprendeu aquilo vai passar para pro frente outro. para ajudar o outro. E aí é essa malha que Se não transborda. acaba. E é um fato, eu falo por experiência espiritual. Eu cresci, trabalhei, desenvolvi dentro de terreiro de Umbanda. Quando eu cheguei na ponta, no Bantu no Zejo, que eu me tornei pai pequeno, me tornei ganga, eu peguei e saí. No mesmo ano. Por quê? Eu falei, agora sim, eu tô pronto para começar do zero algo novo. Porque para mim, senão eu ia ficar preso, muitas vezes, ao Crenças e ego. padrões. Não, o ego, o poder. Tipo, agora tá. eu sou ponta da pirâmide. É. Então eu peguei, aí foi quando eu comecei o xamanismo. Depois do xamanismo veio o quê? Foi onde eu canalizei toda a foi. Mas você vê como quando você continua a busca, poderia estar até agora preso aquilo. Exatamente. Tipo, cheguei aqui, agora eu sou Exatamente. todo poderoso. Vou manter Do isso. quê? Quando eu do quê? Então, Né? tanto que quando eu fui pra É uma apometria, grande ilusão não, e sabe o que foi isso. muito É, legal? tudo uma ilusão. Isso também é muito louco, porque você vai vendo essa sua escada, claro, é maravilhoso, é você que está se desenvolvendo, mas eu nunca levei esse lado do ego pra mim, mas sim do desenvolvimento. É uma delícia, você tá crescendo, você tá... Claro que sim. Labutei muito pra E chegar onde você cheguei. tem que ter muito orgulho disso. Sim, Sim. labutei Porque muito você chegar onde conquistou cheguei. isso, Só que essa foi legal que posição. quando eu cheguei e saí de lá, porque eu não poderia frequentar outros lugares. E eu fui conhecer o mundo holístico, porque meu irmão me levou numa apometria, num curso. Pô, eu sentei lá no curso, tipo assim, eu era... Tipo, tinha uma menina do meu lado, outro, tipo, nunca fizeram nada, espiritual, energético. Gente, estamos estourando. Estouramos. Mas é pra estourar mesmo. Não é pra estourar. Não é pra estourar? Não. E você pega e eu tava ali, tipo, o que é isso, apometria? Não sei nada. Eu tava ali do zero de novo, tipo, como não fosse nada. Aí você vê. É, exatamente isso. Mas essa é a jornada. Então, como você falou, como é que a gente faz para se libertar? Como que a gente faz? Porque a gente tá no final do programa. Vamos lá, Olha, Daisy. dá uma puxadinha. Não, porque tem outro Conheça a sua programa aqui. história. Vamos lá, anota Tome, isso. primeiramente, tome essa vida que você recebeu. Tome essa vida que você recebeu. Saia do vitimismo. Saia da vitimismo. Aceite esse pai e essa mãe do jeito que eles foram, por mais sofrido e doído que tenham sido. Olhem para esses pais
E olhem as crianças que eles já foram um dia, assim como você foi. E teve os seus traumas, os traumas deles são piores. Porque os pais sempre dão para os filhos mais do que receberam. Sim. Nem que for um pouquinho a mais. Mas eles dão mais do que receberam. E eles deram o que eles conseguiam dar. Então, e foi o suficiente, né? É o suficiente. É o Porque suficiente. a vida é suficiente. Se você ainda está cobrando algo dos seus pais, além de você não ir para a vida, tem algo aí, que é o que a maioria do pessoal está, endividado. Eu faço dívidas inconscientemente para continuar cobrando aquilo que eu não recebi dos meus pais. Pega então, quem tá endividado, hein? Arrasa demais a prosperidade. Pega quem tá Então isso vai entrar num questionamento que o Pai Joaquim fez pra mim hoje, juro por Deus. Eu tava pensando sobre isso, né? O caos, a fome e tal, as coisas que aconteceram, papapá. Aí ele perguntou assim pra mim: se você fosse Deus, você faria o que de diferente? Aí eu pensei, calma, que isso deve ser pegadinha. Juro por Deus, eu falei, isso é pegadinha. Aí, por que eu faria se eu fosse Deus diferente? Eu falei, não sei, eu me senti um medo ali, Aí ele falou, então, qualquer coisa que você for falar, então Deus não sabe o que ele está fazendo? Porque se você falar assim, eu faria diferente. Então Deus não sabe o que ele está fazendo, então? Tudo está em perfeita sincronicidade, não existe falha. Exatamente. Fala assim, não, mas então, ele falou, seja Deus, nesse exato momento, filho, o que você faria de diferente? E eu pensei, ele falou, então, se você pensar algo diferente, então Deus está fazendo alguma coisa de errado. Você faria melhor que Deus, então? Não, claro que não. Então, mas se você pensar algo diferente... O que você, agora em relação aos pais, porque essa palavra diferente tem um peso bastante grande dentro do sistema. Mas você entendeu? Eu entendi. A ideologia. Mas isso é algo muito profundo, né? Sim. Não dá pra gente responder numa sacada só. Assim, né? A gente tem que trazer ela de novo, Tinel. Sim. É muito forte. Então, não seja nem melhor e nem pior do que os seus pais, apenas diferente deles. E se permita fazer diferente com leveza e tranquilidade. E siga a sua vida, siga as suas escolhas. E muitas vezes entre na má consciência da sua família. Olha, falar isso, vai ser da má consciência. Deise, ela vai ter que voltar, gente, para falar. Se a gente pudesse deixar alguma coisa assim, claro, você já trouxe essa mensagem assim final, mas se a gente pudesse colocar alguma coisa assim que é essencial para a pessoa olhar agora na vida dela, para ela ter pelo menos uma sacada por onde ela começar, um start dessa parte do dinheiro, né? Você falou do endividamento, das dívidas. O que ela poderia fazer, uma frase, alguma coisa que ela poderia... Uma chave. Se você pudesse dar uma chave. Tem bastante coisa, mas vamos lá. Eu trabalho com afirmações. Afirmações. Né? Então, eu acho que essa consciência é muito importante. Quando é diferente de afirmação, quando eu faço a formação, eu faço uma pergunta e jogo para o universo. Mas os meus neurônios estão se sincronizando de uma maneira diferente, encontrando novos caminhos. E isso expande o nosso mental. Então, eu falaria uma frase. Sim. Falaria uma afirmação. Como eu posso entregar o melhor para a vida? Olha, como eu posso entregar o melhor para a vida? Você falou que eu estava sendo profundo e você está sendo o quê? Como eu posso entregar o melhor para a vida? Essa é a frase que vocês vão dormir falando aí. O melhor de mim para a vida. O melhor de mim para a vida. E o que é esse melhor de mim é que o que é o melhor de você, pensar, né? Vai parar para pensar. Vai parar para pensar, dá para filosofar bastante eu sabia isso que daí, esse hein? flow tu ia gostar, Tina. Eu sabia, tá né? né? Deise, deixa tuas redes, como as pessoas podem te encontrar para fazer constelação, podem encontrar seus cursos, seus atendimentos, aonde que eles te encontram? O meu Instagram é @DeiseZuliani_terapias. E ali tem meu contato, tem minha bio, tem o meu contato direto de WhatsApp. Então, além das constelações, eu trabalho com terapias de autoconhecimento para você tomar consciência daquilo que está travando o seu caminho. Esse é o primeiro passo.
Arrasou, gente. E a nossa pergunta pro... Pai Joaquim. Lindo. Em Pai maio terá o Joaquim. 2. Aí você aguardem o 2, Então, Chaves da você Sabedoria. volta pra pegar pessoalmente, tá? Pra voltar pra pegar Com pessoalmente. certeza. Chaves Tá? da Sabedoria. Convite aceito. Sim. Gente, não esqueçam a pergunta, hein? Vão aí, volta e fique fazendo essa pergunta. E até terça-feira que vem a gente tem com outro conteúdo, com outro assunto. Não se esqueça de se inscrever, deixar quero mais seu possível. like, compartilhar e manda pra todo mundo essa pergunta, porque essa pergunta pode destravar Arrasou, muitas chaves. Maravilhoso. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.